Palavra abençoada. Quer mudar aí a... Nada, acho que E agora esse momento da palavra. Não precisa nada, deixa quieto. Não, vamos colocar você. Hoje é raiz. Rapaz, é raiz, tá tudo assim. Senta aqui, ó. Eu sento aqui agora. Que é isso, hein? Vamos estar orando, né? Pedindo a Deus que fale nos nossos corações. Continue falando, Já né? falou. Porque já tem falado. Glória a Deus por isso. Mas você que está em casa, estenda sua mão para receber. Você estenda sua mão para receber. E nós vamos estar, Edson, estendendo a mão para nosso irmão. Senhor Deus maravilhoso, Pai, eis aí o teu servo, Deus amado. Usa, Deus, com poder e graça, Senhor Deus. Que ele não fale nada dele, ó Pai, mas que fale apenas aquilo que o Senhor colocar no seu coração. Abençoe sua vida, sua família, seus projetos, seus sonhos, sua vida familiar, sua vida ministerial, Deus, em nome de Jesus. Que onde o seu filho, Pai, continuar passando, Deus amado, acabou a mão do Senhor fez sobre ele, Deus, em nome de Jesus. Devido todo mal, todo acidente, em nome de Jesus. Fala conosco, papai. Precisamos ouvir a tua voz, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Vou pegar. Aqui é raiz, vou pegar. Vamos Fica à lá. vontade, ó. Amém, meu Deus, obrigado. Tá ali atrás, né? Dá uma folga pro Gustavo hoje. O Gustavo acho que não aguenta mais tocar para eu ministrar. Gente, prometo que eu vou tentar ser bastante sucinto, até porque a gente já proseou muito. Inclusive, gostei muito desse formato, viu? Da gente ficar aí à vontade, trocando uma ideia, batendo um papo e falando de coisas já muito pertinentes. E eu vou trazer para vocês aqui hoje uma palavra em Filipenses. Sou muito suspeito também porque aprecio demais as cartas de Paulo e tenho aprendido muito do Senhor através dos escritos de Paulo e hoje não vai ser diferente, né? E como eu disse agora há pouco, muito do que a gente vai ver aqui, vocês vão perceber facilmente que já está envolvido no que a gente estava conversando, e eu já entendo isso como uma direção de Deus, um controle do Espírito Santo. Eu acho que ele mais do que nunca é mais interessado em mostrar que tudo flui do jeito que ele quer, né? E acredito que você que está aí nos vendo, seja ao vivo ou na gravação, você pode perceber que, apesar da seriedade dos assuntos tratados aqui, mas que não havia um script. Nós estávamos aqui conversando de uma forma um tanto quanto informal, né, sem uma liturgia, sem um roteiro, sem um script. Pode passar aí, não preocupa não. Você é o chefe, você é o comandante. Essa é a segunda parte, só para o pessoal entender. Hoje já está raiz, só homem. Exatamente, hoje a gente está só com homens, sem o toque feminino. Então, se você perceber algo que você acha que talvez faltou ali, uma organizaçãozinha, um toque, um ajuste, algo mais harmonioso, refinado, né? mais refino, feminino, você não vai encontrar aqui hoje não. Mas você vai perceber, se você está conosco aí desde o início ou está assistindo esse vídeo, você vai perceber que muito do que a gente já falou aqui vai encontrar respaldo no que a gente vai ler aqui agora. E para mim isso é muito bom, isso me dá uma tranquilidade para ministrar, porque isso me comprova mais uma vez, Deus não me deve nada e não tem que provar nada para mim. O que eu vejo dele, o que ele me mostra dele é privilégio, ele não tem que me provar. Mas mais uma vez, conhecendo a minha insignificância, ele me agracia de me mostrar como que ele, de certa forma, ele confirma, ele deixa bem claro que é realmente isso que a gente devia tratar hoje, baseado naquilo que a gente já conversou aqui. E a gente vai ler Filipenses, no seu primeiro capítulo, e eu gosto muito dessa passagem, ela tem me ensinado muito nessas últimas semanas, e eu sempre me lembro e gosto de lembrar o carinho que Paulo tinha com Filipenses. Paulo fala, não que ele não amasse os outros lugares por onde ele passou, as igrejas que ele fundou, pelo contrário, ele sempre demonstra muito apreço, mas é muito nítido
o carinho, o cuidado, o esmero que ele tinha com Filipenses. E quem estava lá, quem ele deixa lá, era alguém muito querido para ele, que era Timóteo. O jovem Timóteo pastoreando aquela igreja. E a gente já volta, vocês já vão perceber as conexões. A gente estava falando aqui de que para ser igreja tem que viver a igreja, tem que ter coletividade, tem que viver em comunidade, em comunhão, porque isso vai te desafiar e isso é bom. Isso vai nos confrontar, nós vamos ser desafiados a lidar com outros seres humanos e isso vai ser bom para nós se a gente tiver vontade de aprender com o Evangelho. Vamos ajudar outras pessoas a crescerem e elas vão nos ajudar a crescer. Vamos lidar com as limitações e dificuldades uns dos outros. E Jesus vai usar isso para nos fazer crescer, para nos mostrar a sua misericórdia, para nos mostrar o quanto Ele é bom, o quanto Ele nos aperfeiçoa, o quanto nós precisamos aprender. Tudo isso acontece em comunidade. E Paulo ali tinha uma igreja plantada em Filipenses e nesse momento aqui pastoreada por Timóteo. E eu acho lindo porque Filipenses é uma das cartas que Paulo escreveu preso. Então poderia ser o que? Uma das cartas da prisão. Mas Filipenses é conhecida por muitos estudiosos como a carta da alegria. Paulo fala inúmeras vezes em alegria aos filipenses, a ponto de, em pelo menos 1 ou 2 versículos, ele ser repetitivo. Ele diz: alegrai-vos. Digo de novo: alegrai-vos. Eu estou preso, mas não se entristeçam por isso. Pelo contrário, as minhas cadeias estão servindo para despertar a fé de muitos, que estão anunciando e dando glórias a Deus pelo meu, pelo meu desafio, pela minha dificuldade, pela minha cadeia. Então Paulo tinha um apreço, um cuidado no ensino aos filipenses muito grande. E é importante você lembrar que Filipenses foi uma igreja que nasceu com uma manifestação extremamente fantástica de Deus. Era uma cidade que vivia oprimida por pelo menos um espírito maligno que usava uma jovem na adivinhação, em fenômenos, como uma espécie de, podemos dizer aqui, quase que de bruxa. Aquela jovem adivinhava, aquela jovem praticava artes mágicas e muita gente ganhava dinheiro em cima disso. E Paulo e Silas, passando por aquela cidade, essa jovem é liberta. Paulo expulsa as forças malignas que usavam aquela vida, e isso mexe com a cidade de tal forma que eles são presos, encarcerados de forma extremamente rígida, porque eles estavam dando prejuízo naqueles caras. O sistema financeiro de Filipos girava em torno de demônios. Demônios comandavam as finanças de Filipos. Mas ao passar ali o Espírito de Deus na vida daqueles homens, a cidade começa a ser transformada, especialmente a partir da conversão do carcereiro de sua família, a ponto de, se você conhece a carta de Filipenses, no último capítulo, que é o capítulo 4, Paulo diz o quê? Falando aos filipenses, ele diz: olha, vocês fazem bem em mandar ofertas para mim. E eu deixo registrado aqui que desde a Macedônia vocês são os únicos que continuam enviando recursos para a minha jornada, para o meu ministério. Olha que coisa fantástica, Newton e irmãos. Uma cidade que era dominada por espíritos malignos, grande parte das finanças daquela cidade era comandada, era mobilizada, era gerida por forças malignas através de uma jovem, onde o sobrenatural maligno operava. Aquela cidade começa a experimentar uma realidade de libertação. Deus passa por ali na pessoa de Paulo e Silas. Mais adiante, pouco tempo depois, a transformação é tamanha que um lugar comandado por demônios, sistema financeiro na mão da capetada, passa a ser a única igreja a enviar recursos financeiros para a obra de Deus, para que o nome de Deus fosse pregado, para que Cristo fosse anunciado e para que mais e mais vidas se rendessem, exatamente de um lugar onde o dinheiro era dominado pelos demônios. Tamanha a transformação daquela cidade. E Paulo, escrevendo aos Filipenses, no primeiro capítulo, tem algo muito lindo e que para mim continua fortalecendo um conceito que Deus tem me mostrado muito
e não é de hoje, o como nós precisamos considerar a palavra do Senhor como um tesouro extremamente precioso. Como o Gustavo já falou aqui hoje, a Bíblia é extensa, milhares e milhares de versículos, e cada um deles tem alguma preciosidade para nós. A grande maioria deles, aliás, tem lições plurais na mesma passagem, e muitas vezes nós desperdiçamos isso, como alguém que está diante de algo muito valioso, mas simplesmente não tem noção do quanto aquilo é precioso. E alguns textos parecem passar despercebidos, e a gente deixa de ser abençoado, de aprender, de crescer, de receber de Deus, por deixarmos passar alguns textos que talvez aos nossos olhos não pareçam tão poderosos, como um trecho em que um paralítico é curado, em que um defunto é trazido à vida de volta, em que o fogo desce do céu. Talvez isso encha mais os nossos olhos, e pode parecer que esses textos têm poder, quando um fluxo de sangue é estancado imediatamente ou milagrosamente. Mas muitos textos que talvez nós não consideramos são especialmente fundamentais para a nossa caminhada de fé. E no primeiro capítulo de Filipenses, num breve trecho, Paulo diz o seguinte, no versículo, Paulo, nos primeiros versículos, falando a esse povo, Paulo diz a ele da sua preocupação, do quanto considera os filipenses, fala de seu viver por Cristo, e diz o seguinte, versículo 9, e a minha oração é essa. E se você não sabia, se nós temos a crença de nos transportarmos para a Bíblia e acreditarmos que as palavras da Bíblia são para nós, as palavras que Cristo disse aos apóstolos valem para nós, o Espírito que estava sobre os apóstolos está sobre nós, se os ensinos de Paulo são para nós, se ele escreve para os filipenses como se para nós estivesse escrevendo, então saiba, meu irmão, Paulo orou por você. Ele diz, e a minha oração é essa, que o vosso amor cresça ainda mais e mais em ciência e em todo conhecimento, para que aproveis as coisas excelentes, para que sejais sinceros e sem escândalo algum até o dia de Cristo, cheios do fruto de justiça, que são por Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. E você vai entender o porquê desta palavra. Em algumas versões, você vai encontrar Paulo dizendo, e a minha oração é essa, que vocês cresçam no conhecimento do amor de Deus todos os dias. E isso, queridos, é o que nós precisamos para os nossos dias. Falamos aqui hoje do perigo de nos deixarmos levar por falácias, por mentiras, ou o que muitos podem chamar de meia-verdade, mas meia-verdade é tão ruim quanto uma mentira. Talvez possa ser até mais perigoso, porque a mentira, de repente nós podemos percebê-la de forma mais facilitada e nos prevenir contra ela ou rejeitá-la. Mas a meia-verdade tem mais poder destrutivo, porque por não se apresentar como uma mentira deslavada, ela pode enganar a muitos como meia-verdade. E infelizmente, a palavra de Deus, por mais poderosa que ela seja, e ela é extremamente poderosa, Deus não tirou do homem a capacidade terrível de manipular, distorcer e, infelizmente, adulterar a própria poderosa palavra de Deus. Apesar de sermos insignificantemente menores do que Deus, de não sermos
em nenhuma hipótese, páreos para Deus, não podemos nos comparar com Ele, mas o ser humano tem a infeliz e triste capacidade de fazer um mau uso da palavra de Deus. Isso pode acontecer, seja por um mero equívoco, ainda que não mal intencionado, mas equivocado, ou também propositadamente. E dentro de tantos erros que podemos cometer e de tantos ventos de doutrina que Paulo nos alerta, hoje, por exemplo, falamos de uma delas, que é essa falsa doutrina de não pertencer a um corpo, de não pertencer a uma organização, de não estar congregando. E uma das formas de nós nos protegermos quanto a isso e de podermos desfrutar de uma espécie de antídoto espiritual, uma vacina contra isso, é exatamente pedir a Deus que se cumpra em nós essa oração que Paulo fez pelos filipenses, que eles crescessem dia após dia no conhecimento do amor de Deus. Isso pode parecer abstrato, mas esse é o grande barato da história. Alguém pode dizer, mas conhecer o amor de Deus não é concreto, não é como eu tocar no Newton agora e sentir a pele, o osso. É abstrato, Álvaro. Mas esse é o nosso grande desafio, transformar as coisas espirituais, sobrenaturais, aparentemente abstratas, em algo concreto nas nossas vidas. Fazer o céu para a terra, né? Exato. A fé exige isso. A fé, ela envolve isso. E nós precisamos conhecer o amor de Deus. E Ele se revela nos relacionamentos. Ele se revela nas experiências, nas vivências. Ele é real. Podemos constatar o amor de Deus no nosso viver se estivermos minimamente sensíveis, atentos e desejosos. Por isso precisamos da palavra, para nos ensinar que esse é o nosso caminho. E por que precisamos conhecer o amor de Deus? Exatamente para discernir as coisas. Se você prestou atenção no texto, a Bíblia diz, no versículo 10, para que vocês possam aprovar as coisas excelentes. Em alguns significados do grego, para esse aprovar, nós temos conhecer, discernir. E se você conhece alguma coisa e aprova, ou seja, identifica que aquilo é bom, que aquilo é mais excelente, reconhece aquilo, só pode ser para que você escolha aquilo. Que sentido faz, que efeito faz, se eu reconhecer algo que é excelente, tenho capacidade de identificá-lo como excelente, está ao meu alcance, mas que sentido faz receber a capacidade de identificar o que é excelente, se não for para escolher essa coisa, se não for para trilhar esse caminho? E é por isso que Paulo queria que os filipenses conhecessem e avançassem no conhecer o amor de Deus, no conhecimento de Cristo, para discernir, identificar as coisas mais excelentes e escolhê-las. Porque até na vida natural nós podemos encontrar um paralelo. Quantas pessoas nós vemos dia após dia fazer escolhas erradas porque não conhecem o que é mais excelente? Quantas pessoas entraram em um relacionamento claramente fadado ao fracasso? Por quê? Porque não conheciam o amor, não foram amadas, não foram acolhidas, não foram cuidadas, não foram abraçadas, não souberam o que é amar. Pelo contrário, foram judiadas, humilhadas, oprimidas. E aí são uma presa fácil para o primeiro que vem com uma palavrinha doce, parecendo ser uma expressão de amor, de atenção e de carinho. E você se rende. Pode ser um lobo em pele de cordeiro, mas você se rende porque você está ávido por amor, carente de receber amor, de receber atenção, de ser abraçado, mas ninguém te abraçou. Você não conhece o amor. E aí vem um lobo em pele de cordeiro para uma donzela
e lhe aparenta um príncipe encantado, lhe falando palavras doces, lhe vendendo uma imagem de príncipe, e a jovem se entrega. E ali na frente descobre que não é nada daquilo, porque ela não conhecia o amor. Por isso ela não foi capaz de discernir e de escolher o que era mais excelente. E o que parecia, mesmo que num pequeno gesto de atenção, quase que implorando por uma migalha de amor, aquela primeira ação que lhe pareceu um gesto amoroso, porque ela não sabia o que era isso, ela se entrega. E depois, infelizmente, ela sofrerá as consequências. E na vida espiritual não é diferente. Se não conhecermos o amor de Deus no dia a dia, no caminhar, na jornada, se não conhecermos, se não experimentarmos o abraço, o afago, o consolo no momento de lágrima, a força no momento do desafio, a disciplina no momento de necessidade de correção, se não conhecermos o amor de Deus, estaremos vulneráveis às armadilhas da vida. Poderemos ser facilmente enganados por aquilo que pode ter uma boa aparência inicial, mas que esconde algo perigoso, algo maléfico, algo que na verdade quer nos afastar de Deus. Mas se não conhecermos Deus de verdade, podemos estar, quem sabe, até no hall de membros, até dentro de uma igreja de 4 paredes, mas se não conhecermos Cristo verdadeiramente, seu amor, não saberemos reconhecer os impostores. Se não conhecermos o que é legítimo, original, não saberemos reconhecer as falsificações. Precisamos disso. Quebrar o protocolo aqui, mas... À vontade. Você está falando algo muito interessante. Eu lembro que há um tempo atrás eu vi um filme de uma cantora norte-americana que ela nasceu no lar evangélico, cresceu e se desviou dos caminhos do Senhor. E aí, não é a Whitney Houston, é outra cantora que eu não vou lembrar o nome dela agora. E aí, o que acontece? No meio do turbilhão de problemas que ela estava enfrentando, por não conhecer verdadeiramente, não viver verdadeiramente o amor de Deus, ela fez uma música que, para as pessoas que entendem de inglês, vão saber bem o que é isso. Ela fez uma música onde ela fazia um paralelo da rocha, que é Cristo, e da pequena rocha do crack. Né? A pedrinha do crack. E aí, nessa canção que ela fala, num filme muito bem divulgado, uma música aparentemente bonita, mas nessa música aparentemente bonita, uma música totalmente maligna, porque ela fala que trocou a rocha pela pedra. No inglês é bem semelhante à palavra rock, né? Então tem que ela trocou a rocha pela pedra. E aí ela fala na música, rapaz, uma música bonita, muito bem instrumentalizada. Ela fala que, embora a rocha, que é Cristo, seja poderosa, não a perdoaria mais pelos pecados dela. Olha como é que o inimigo faz. O inimigo é sujo. Que ela falava que não tinha mais jeito para a vida dela. E infelizmente essa cantora se suicidou. Sabe? E aí, como eu achei a música muito estranha, a música muito bonita, mas eu achei muito estranha, eu fui pesquisar, eu joguei a música, a tradução. E aí eu vi o desespero dessa mulher que não conheceu verdadeiramente o amor de Deus. Porque quem conhece verdadeiramente o amor de Deus sabe que se você se arrepender, se você voltar para os braços do Senhor, quiser voltar para os braços do Senhor, Ele vai estar de braços abertos. Meu irmão, minha irmã. Nem sei que eu estou falando isso, porque eu estou quebrando o protocolo, que eu nem entro, tá? Não, fica à vontade. Mas é algo que Deus colocou no meu coração. Porque você foi muito profundo nisso. Quando você não conhece verdadeiramente o amor de Deus, as migalhas parecem que são amor. As rochinhas, as pedras de crack parecem que são amor. A cocaína, a prostituição,
O álcool parece que é amor. Você tem que conhecer o verdadeiro amor. O verdadeiro amor vem de Deus. E como diz a palavra, Deus é amor. E nós experimentamos verdadeiramente o amor de Deus na caminhada. E focando ainda no texto, já querendo caminhar para uma conclusão, é importante nós amarrarmos esse conceito. Porque hoje se fala muito do amor de Deus. Inclusive esse também é um dos desafios que temos hoje. De certa forma, equilibrar essa ideia distorcida de amor. Muitos hoje, para vender um cristianismo, infelizmente, totalmente deturpado, se defende exatamente isso, mas de uma forma completamente não bíblica. De que Cristo é amor, Deus é amor, e vocês evangélicos são muito duros, e não toleram isso, são intolerantes, são radicais, são fanáticos, mas Jesus é amor, e é esse Jesus que eu sigo, é o Jesus do amor, é o Jesus que não condena, é o Jesus que perdoa. Nós precisamos aceitar Cristo com tudo que Ele é, não com o que eu acho que Ele é, ou com o que é mais cômodo para mim. Sim, perfeito. O amor de Deus está no sim e está no não. O amor de Deus está no afago e também está no puxão de orelha quando necessário. O amor de Deus está no quando Ele te dá o que você pediu e quando Ele não te dá. Porque Ele nunca erra. Então, se Ele ainda não me respondeu, ou se Ele me respondeu não, se Ele me deixou passar por alguma coisa, errado Ele nunca está. E sempre tem amor envolvido. A gente precisa entender isso. E o texto deixa isso muito claro. Paulo ora para que os filipenses cresçam no conhecimento do amor de Deus, para discernir o que é mais excelente e óbvio, para escolher esse caminho. E seguindo ele diz, fazendo isso para que vocês sejam sinceros e sem escândalo algum até o dia de Cristo. O que é certo e errado para Deus já está determinado pela palavra. Então eu não posso usar essa desculpa também de então eu quero conhecer o amor de Deus, um amor que não vai apontar as minhas falhas, que não vai pedir para eu mudar de vida, que eu posso continuar com minhas práticas. Não é esse amor, querido. Esse amor é um amor idealizado pelo homem. O amor de Deus é perfeito. Ele te ama e quer que você seja o que Ele te criou para ser. E se isso envolver transformar você completamente, é isso que precisa acontecer, é simples assim. Amém. Se viver o amor de Deus, no meu caso, quiser dizer que eu vou precisar parar com algo na minha vida 100%, é isso que tem que acontecer. Sou eu que vou fazer isso? Não, é Ele. Eu preciso entender, desejar e me submeter. Aí o poder dele vai operar e vai acontecer. Porque pela minha força, ainda que eu entenda e concorde intelectualmente, eu não tenho força para operar essa mudança. Seja ela qual for. Seja uma prática sexual, seja um vício, uma jogatina, o que quer que seja, um comportamento errado com a minha família dentro de casa, só pela minha convicção intelectual eu não consigo mudar. Isso só acontece pelo poder do Espírito Santo em nós. É uma obra do Espírito. Mas eu preciso entender, aceitar, concordar e buscar desejando. Eu sei que eu preciso ser assim, então eu vou colocar isso diante de Deus, porque pelo meu braço eu não consigo, ainda que eu queira. E entender isso. Isso é viver o amor de Deus. Não dizer, então Deus me ama e eu vou viver do jeito que eu quiser e o amor dele vai estar lá, porque me falaram que é um amor incondicional. É verdade. Mas também é verdade que no dia do juízo, Deus vai lançar seres humanos que Ele ama para fora de sua presença. Ainda assim os amando. Ele não vai lançá-los com ódio no coração. São amados. Mas infelizmente, Ele não terá o que fazer. A não ser que Ele anule todo o seu tratado. E Paulo continua. Cheios do fruto de justiça, que são por causa de Jesus Cristo.
para a glória e louvor de Deus. Então, viver o amor de Deus nos leva a uma realidade, a um caminho em que essa vai ser a nossa vida. Nós veremos naturalmente os frutos de justiça, ou seja, o caráter de Cristo sendo revelado em nós, nas atitudes, no jeito de viver, no jeito de reagir, no jeito de lidar, não só experimentando o amor de Deus, mas manifestando esse amor nas nossas vidas. E aí que vai vir a mudança, porque como eu posso reproduzir o amor de Deus no mundo, continuando a ser um ser humano arrogante, altivo, prepotente, pedante, que não respeita os outros, que não honra ninguém, que não se submete, que não obedece liderança, que não trata bem sua família? Não há compatibilidade com o amor de Deus. Ele precisa nos levar a um estilo de vida, e esse é o jeito de você verificar se você está vivendo isso. É perceber se o seu estilo de vida mudou, se você não é mais o mesmo. Ninguém melhor do que você para atestar isso diante do espelho. Você sabe como você reage quando alguém te provoca, e isso vai ter que mudar. É prova, é evidência de Deus. Você sabe se você tinha ou não tinha facilidade de estender a mão para abençoar, de ser liberal, de ser voluntarioso, de ser humilde. Aí você começa a perceber essas coisas. Porque na casa de Deus, nessa igreja que a gente está falando, não importa a patente lá fora. Você pode ser a maior autoridade do seu trabalho. Lá, você está no mesmo patamar de todo mundo. Glória a Deus por isso. Você pode ser um general do exército, você pode ser o dono de uma grande empresa. Lá, você é mais um. Glória a Deus. Que se tiver que passar a mão num pano de chão, é isso aí. Isso é viver o caminho desse amor que precisa crescer. A gente precisa conhecer isso cada vez mais. Isso nos protege dos falsos amores, das falsas alegrias, porque a carência nos deixa vulneráveis, a fome nos deixa vulneráveis. Experimente. Quantas vezes a gente se alimenta mal porque está com muita fome, a fome tem pressa, e você vai comer o quê? A primeira coisa que você vir pela frente. Você não vai comer o mais nutritivo, o mais saudável, porque você está morrendo de fome. Você come, entre aspas, qualquer coisa. Quem está faminto come qualquer coisa. Você não pode estar carente espiritualmente. Você não pode estar faminto espiritualmente, no sentido de que você está tão desesperado para comer alguma coisa espiritualmente falando, que a primeira coisa que aparecer na frente você aceita e come. Você precisa saber discernir o que realmente é mais excelente para que você escolha. Por isso precisamos conhecer o amor de Deus, porque há um propósito para nós, e o propósito é frutos de justiça por meio de Cristo, para a glória de Deus. Esse é o propósito. A nossa vida não é nossa mais, não somos mais donos de nós mesmos. Quanto antes percebermos e entendermos isso, mais rápido vamos começar a experimentar uma felicidade diferente. E isso vai na contramão do que o mundo ensina. E é por isso que sempre vai ser por meio de Cristo, para a glória de Deus Pai. Coloque isso no seu coração, na sua vida, e busque conhecer o amor de Deus. Diga isso para Ele. Não se preocupe em palavras bonitas, em uma oração rebuscada. Deixe Ele encontrar no seu coração um desejo de conhecer o amor dEle, para que você não esteja vulnerável a cair nas armadilhas de falsos amores que vão te distanciar de Deus. Encontre esse caminho, perceba o amor de Deus nos detalhes. E para finalizar, aprenda isso. Você não precisa ver coisas espetaculares, chamativas, para reconhecer o amor de Deus. Você pode ser capacitado pelo Espírito
para ser sensível e perceber o amor de Deus na simplicidade da sua rotina, do seu dia a dia, do seu cotidiano. Você não precisa ver uma bola de fogo descer do céu no quarto da sua casa para perceber o amor de Deus. Você não precisa de um show pirotécnico do céu para perceber o amor de Deus. Ele se revela nos detalhes do seu dia a dia, num sorriso, num abraço, numa palavra, numa pregação, numa canção, num afago de Deus, no momento de oração, no momento de choro, no momento de angústia. Você pode ser abraçado pelo amor de Deus, e que o Espírito te conduza a essa realidade, que esse seja o seu desejo, de que a oração de Paulo se cumpra na sua vida pela misericórdia de Deus, para que nós conheçamos cada dia mais e melhor o amor de Deus. E isso nos leva a um desafio de ser instrumentos desse amor, porque o mundo precisa desse amor. Os desigrejados, os feridos que hoje já não conseguem mais ficar dentro de uma igreja, ou aqueles que nunca entraram em uma e estão se convencendo que podem encontrar Cristo sem, digamos, uma congregação, eles precisam ser alcançados por amor, não por bravura, não com briga, com duelos de rede social. Eles precisam ser alcançados por amor. E nós somos esses agentes, esses instrumentos. E isso é um desafio grande para nós. Um pastor disse recentemente: o que não for conquistado por amor, não será por qualquer outra coisa. Se nós não conquistarmos por amor, por força, por opressão, por ameaça, não conseguiremos. E essa não é a ideia de Deus. Mas como viver e ofertar esse amor se nós não o conhecermos e não o experimentarmos? Talvez precisemos adequar um pouco nossas orações para vivermos mais o que Deus quer para nós e vermos muitas pessoas se rendendo àquele que já é o maior das nossas vidas, o dono da nossa história. Que o Senhor te abençoe, te guarde, te fortaleça, no nome de Jesus Cristo. Eu agradeço mais uma vez, sempre uma alegria, uma honra estar com vocês aqui, e que você não fique só com esse momento, que você mergulhe na palavra, vá para os textos mencionados, tenha um momento com Deus, peça ao Espírito para palestrar o seu coração. Deus! E sinta, receba, se aproprie do amor de Deus. Não aceite uma vida em que você não perceba o amor de Deus na sua caminhada. Não se contente até que isso seja uma realidade na sua vida. Muitos estão virando noite buscando coisas materiais. Muitos estão fazendo propósitos até que alguma bênção seja alcançada. Talvez esse seja o momento de você colocar essa meta: Senhor, eu não vou descansar enquanto a percepção do seu amor não for algo concreto no meu dia a dia. Não quero mais caminhar sem perceber, sem poder dizer com sinceridade: eu sei que sou amado, eu sinto e percebo o amor de Deus na minha vida todos os dias. Enquanto isso não for a sua realidade, não descanse, querido. Não dê sossego à sua alma até que isso se faça real na sua vida. E tudo vai mudar. Aleluia. Ele é amor. Eu creio. E Ele tem esse caminho para você e para mim. Um caminho lindo, que nos leva a enfrentar todas as coisas quando sabemos o que é mais excelente. Louvado seja Deus na sua vida. Obrigado, Milton. Deus abençoe. Igual a essa, talvez eu não tenha. Recebe meu irmão, recebe minha irmã, em nome de Jesus. Quero estar em tua presença, nem que seja a última vez.
vida seja tua vida, que a minha vida seja Oh Deus, tua vida, ajuda-nos, papai, que a minha ajuda-nos, Deus. seja tua vida. Oh, aleluia. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Irmão Alba está orando esse culto em nome de Jesus. Pai santo, Pai justo, maravilhoso és tu, Senhor. Faltam palavras para exaltar a tua majestade, a tua glória. Só podemos te agradecer, Senhor. Não merecemos teu favor, tudo que o Senhor faz por nós, tudo que fez, tudo que ainda será feito. Te louvamos. Somos pequenos, somos falhos, limitados, temos nossas vulnerabilidades, mas uma coisa é certa, Senhor. Já estamos convencidos que não há vida para nós fora de Ti. Amém, Deus. E não queremos outra vida. Te louvamos por isso, porque já fomos convencidos e o nosso espírito está certo de que não há outro caminho mais excelente para nós do que seguir as tuas pisaduras, as tuas pegadas. Tem misericórdia de nós, Senhor, e nos fortaleça. Queremos alegrar o teu coração com o nosso viver. Queremos, Deus, apesar de todas as nossas imperfeições e limitações, queremos sim, Jesus, brilhar a tua luz, queremos manifestar os traços do teu caráter lindo, porque o mundo precisa ser amado, o mundo precisa te conhecer, o mundo precisa ser tocado como nós fomos, Deus. E que o Senhor se faça grande, que o Senhor cumpra os teus propósitos com esse projeto, através desse projeto, em cada casa representada, cada lar, cada pessoa, Senhor, que assiste, que tem assistido, acompanhado. Que o Senhor esteja forjando vidas, homens e mulheres, jovens e adultos, para trilhar, Senhor, os teus caminhos, para combater o bom combate da fé. Amém, Deus, ajuda-nos, Deus. Espírito Santo, nos fortaleça, não nos deixe voltar a embanhar as nossas espadas. Queremos continuar contigo, Senhor, no fronte de batalha, escudados no Senhor. Que a tua palavra, Senhor, tenha primazia nas nossas vidas. Queremos aprender, Deus, a priorizar aquilo que é prioridade para o Senhor, que o que importa para Ti, importe para nós, que cada um de nós tenha a revelação, Senhor, plena do que o Senhor tem para cada um de nós. Revela a cada um, Senhor, os Teus propósitos em nossas vidas. Queremos dizer sim ao Teu chamado, ao Teu convite. Queremos participar do que o Senhor está fazendo. Uma grande honra e um grande privilégio para nós. Muito obrigado pela vida do Teu servo, nosso anfitrião, por todos que têm se reunido aqui, aqueles que ainda virão, e por tudo que o Senhor ainda vai fazer. Queremos nos mover segundo o Teu fluir, Deus. Que a Tua bênção esteja com nossas casas, nossas famílias, porque nós dependemos do Senhor. Não deixe, Deus, que nós venhamos a perder essa consciência. Não nos deixe ser enlaçados, Pai, por essas filosofias mundanas. Não nos deixe esquecer que tudo é por Ti e para Ti.
que não é nada nosso nem para nós. Não deixe, Pai, nos perdermos na vaidade, no ego, no orgulho. Que o nosso lugar mais alto seja sempre os teus pés. Nós te adoramos. Aleluia. Te louvamos em tudo e por tudo. No nome do teu Filho, nosso Redentor, Jesus Cristo. Amém e amém. E esse foi o sétimo. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. E esse foi o sétimo programa. Obrigado. Sábios adoradores. Gratidão a Deus pela vida de Gustavo Antônio, Álvaro Javarini, Edson Pascoal. Obrigado, Jesus. Nos mostra o teu amor. Quero nascer do teu Espírito. Eu quero matar minha carne, fazer tua vontade, doce Espírito, que a minha vida seja tua vida, Jesus. Eu quero nascer do teu Espírito. Eu quero matar minha carne, Queremos fazer a tua vontade, doce Espírito. fazer tua vontade, doce Espírito, que a minha vida seja tua vida, que a minha vida seja tua vida, que a minha vida seja